Então eu vou começar pelas moléculas lineares, né? Exemplos de moléculas lineares. Vou pegar só os exemplos que estão no Atkins lá. Então, um exemplo de molécula linear é o BeCl2, né? Que é o berilo, faz duas ligações covalentes. Isso aqui é uma exceção da regra do octeto, né? A outra aqui seria a molécula de gás carbônico, né? CO2. Então, o carbono faz uma ligação dupla com oxigênio, uma dupla com outro oxigênio. Duas moléculas que são lineares, né? Esses átomos centrais não ficaram com par de elétrons sobrando. Depois, geometrias que são trigonal plana, a gente tem o BF3, o boro fazendo três ligações covalentes, o que também é uma exceção da regra do octeto. A gente tem o ânion carbonato, que veio do ácido carbônico. Acho que eu já expliquei isso aí numa parte do estudo lá que eu mostrei o carbonato de amônio, né? Que o ácido carbônico perde os íons H+, e forma o ânion carbonato. Então, o formato da molécula do carbonato é trigonal plana, porque o carbono está fazendo ligação com três oxigênios e o carbono não tem par de elétrons central, sobrando, na camada de valência. A mesma explicação lógica lá daquela explicação que eu fiz do ácido carbônico que perde um H+, e fica o ânion carbonato, a mesma coisa existe com o ácido nítrico, que é HNO3. Só que se esse ácido nítrico, uma molécula de água, arrancar o H+ do ácido nítrico, o que sobra do ácido nítrico é só o ânion NO3-, que é chamado nitrato. Então, o nitrato, o formato do ânion nitrato é esse daqui, um trigonal plano. Tá? Depois a gente tem moléculas que são o átomo central ligado com quatro átomos diferentes, que é o caso do metano, por exemplo. Tá? Então, se o carbono se liga com quatro hidrogênios, a gente tem esse formato de molécula que é o nosso tetraedro, bem conhecido. Tá? Mas, se tivermos um átomo central que faz três ligações, mas sobra um par de elétrons no átomo central, isso é o ânion, por exemplo, o ânion sulfito, que vem do ácido sulfídrico. Tá? Então, sulfídrico não, ácido sulfúrico, sulfato, sulfuroso, ácido sulfuroso. Então, o ácido sulfuroso, que é H2SO3, né? Esse ácido sulfuroso aqui, perdendo os íons H+, H2SO3 é o ácido. Se chegar moléculas de água e arrancar um hidrogênio e arrancar o outro, só vai sobrar o SO3 2-. Porque saiu dois H+ aqui que estavam ligados nos oxigênios. Então, qual que é o formato desse ânion aqui? É o átomo central ligado a três oxigênios, só que o enxofre vai ficar com um par de elétrons sobrando aqui. Tá? E aí, então, o formato da molécula vai ser esse daqui. Ó, pirâmide trigonal. Tá? Pirâmide trigonal. Às vezes, até se vocês botarem na prova, assim, porque tem lugar que chama só piramidal, né? Até tá certo. É que tem o piramidal se confunde com o pirâmide de base quadrada, né? Mas geralmente tem livros que usam só piramidal. E até tá certo. Tá? Mas aí quando for pirâmide de base quadrada, tem que especificar, não, pirâmide de base quadrada. Mas às vezes tem gente que diz só piramidal. Tá? Aqui do lado também é a mesma coisa. Isso daqui é no caso da molécula de amônia, né? O nitrogênio forma três ligações. Aqui funcionou a regra do octeto. Só que o nitrogênio fica com um par de elétrons sobrando na camada de valência. Então, de novo, é um afastamento máximo entre quatro coisas. Uma é um par de elétrons e três são ligações com os hidrogênios. Então, a geometria da amônia é pirâmide trigonal, ou piramidal. Né? E aqui a gente já vem para outras possibilidades, também oriundas de um tetraedro, né? Por exemplo, o ozônio. O ozônio é o oxigênio ligado a dois oxigênios, só que o oxigênio vai ficar com dois par de elétrons sobrando aqui. Se ele ficou com dois par de elétrons sobrando, a gente está como se fosse uma molécula tetraédrica, né? Só que aqui a gente vai ter a seguinte situação. Duas são ligações e dois são par de elétrons. Então a gente vai ter uma molécula angular. O ânion nitrito, que veio do ácido nitroso, também é a mesma coisa. Tinha um oxigênio ligado a hidrogênio, a água foi lá, arrancou o hidrogênio, ficou só o ânion nitrito. O ânion nitrito, então, é o nitrogênio ligado a dois átomos, né? E esse nitrogênio aqui vai ficar com um par de elétrons. Então, isso aqui seria uma molécula trigonal plana, só que agora ela ficou angular. Então, é uma outra origem isso aqui... Nesse caso aqui, acho que ficou mal feito no meu material, porque aqui é uma molécula angular oriunda de uma trigonal plana. Tá?
que é o caso do nitrogênio aqui, porque no caso aqui o nitrogênio ficou com um par de elétrons sobrando só. Então, um erro meu aqui, né? Essa geometria aqui originou essa, angular, tá? E aqui o dióxido de enxofre, aqui seria, aqui tá certo, né? O enxofre vai fazer essas ligações aqui e vai ficar dois par de elétrons sobrando, e aí então a gente vai ter uma molécula angular, tá? Certo? Bom, agora vamos para os nossos próximos exemplos aqui. Deixa eu vir aqui para o próximo slidezinho. A gente está aqui, né? Aqui tem outros exemplos aqui, ó. A molécula que essa aqui até a gente já viu, né? O PCl5 é o afastamento máximo entre 5 coisas. Está aqui a geometria, o bipirâmide trigonal, né? Depois a molécula SF4 é a mesma, praticamente a mesma estrutura do bipirâmide trigonal, só que o enxofre vai ficar com um par de elétron na região equatorial aqui. Então a gente vai ter a molécula geometria gangorra. Aqui, o ClF3, o cloro vai ficar com dois pares de elétrons sobrando na camada de valência. Então a gente veio para a geometria forma T. Essa aqui é um formato linear, tanto para a molécula do xenônio com 2-flúor, ou com uma molécula de iodeto. Inclusive essa molécula de iodeto a gente vai usar em outra disciplina, até a aula prática a gente vai fazer com a solução que tem a iodeto, né? Que é usado na iodometria. E essa molécula de iodo aqui, então, ela é na verdade o iodo, o I2, misturado com o iodeto. E aí a gente forma essa molécula aqui, ó, o I3-, tá? Acontece que nessa molécula I3- é um iodo ligado com dois iodos. Só que esse iodo central vai ficar com 3 pares de elétrons sobrando na camada de valência. E aí então o formato da molécula ele é linear. Outra molécula que é linear também, é outro exemplo, né? Seria essa daqui, ó, o iodo ligado a fluoreto e bromo. Mas então, mesma coisa. Aqui a gente tem a molécula, que eu acho que é uma que a gente já viu também, que é o SF6, que forma um octaedro, né? E aí a gente tem a molécula IF5, que é o iodo ligado com 5 flúors, e esse iodo vai ficar com um par de elétrons. Então é daqui que dá a origem da molécula pirâmide de base quadrada. E a molécula quadrado planar, ela é uma molécula que acho que aqui caiu no Enem do ano passado, 2019, né? O xenônio XF4. Então essa molécula aqui, o xenônio fica com um par de elétrons numa região axial aqui e outra na região de baixo aqui. Então origina essa geometria aqui a quadrado planar, certo? Então é isso.